Boa tarde, meu nome é Fernanda Bezerra Teixeira, sou juíza do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E hoje eu vou falar um pouco sobre as alterações legislativas em matéria trabalhista nos últimos anos, principalmente após a reforma trabalhista e pandemia, e como, em regra, vem prevalecendo a precarização do trabalho desde praticamente o início das relações laborais no Brasil. Para tanto, é necessário entender que as principais normas de proteção ao trabalhador, elas foram inseridas na Constituição da República após o reconhecimento de uma necessidade histórica de se garantir uma legislação protetiva mínima, seja em razão dessa luta histórica, mas também a fim de evitar o próprio colapso do sistema capitalista. De fato, o modelo capitalista de desenvolvimento econômico, ele, com a exploração da mais-valia, a visão de trabalho enquanto mercadoria, ele gerou uma expansão desenfreada de centros urbanos sem uma proporcional organização das cidades, com a habitação para todo mundo, rede de esgoto, escolas, hospitais. Pelo contrário, esse modelo gerou e ainda gera evidentes desigualdades sociais e a marginalização da classe operária, o que demanda uma maior participação do Estado. Essa maior participação do Estado, ela decorre, portanto, tanto da necessidade de se contrapor aos excessos do modelo capitalista, mas também de frear ideologias anarcossindicalistas e movimentos sindicais. Principalmente no Brasil, isso se desenvolveu dessa forma. O Estado ele sempre teve uma grande influência no movimento sindical, uma grande necessidade de conciliar as classes para evitar a expansão desses movimentos sociais. E, mundialmente, dentro do movimento internacional, a gente pode dizer que, por volta de 1917, a Constituição do México ela foi pioneira dentro de um crescente movimento de constitucionalização desses direitos sociais, e que veio também com a Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919, sob influência da própria Organização Internacional do Trabalho. Mais ou menos 10 anos depois, em 1929, surge uma grande crise capitalista, e a partir daí também vieram os surgimentos de diversos movimentos nacionalistas, que culminaram com o fascismo e na Segunda Guerra Mundial. E justamente qual era a base desses movimentos? A necessidade de se fechar, né, dentro de uma economia interna mais forte e garantir emprego para os nacionais, né? E aí você briga contra esses movimentos sociais, né, demonizando o comunismo, o socialismo, e ao mesmo tempo também demoniza a internacionalização das relações, né, garantindo que a economia, para crescer, ela precisa garantir emprego aos nacionais. Lógico que tudo dentro também muito de um campo de discurso teórico para garantir o crescimento desse nacionalismo, que é a principal forma de medo, de garantir que se firme esse movimento fascista e isso permita o que aconteceu, né? Então, você gera um medo, um pânico de que, se não for assim, todo mundo vai morrer de fome e gera um sentimento de patriotismo, que a pessoa ela se sente inserida dentro de um importante grupo, e isso permitiu as atrocidades que nós sabemos dentro da Segunda Guerra. De toda forma, no Brasil, como é que isso se desenvolveu? Nas décadas de 30 e 40, iniciou-se, né, o Projeto Nacional de Industrialização. Foi principalmente nessas décadas que se passou a incluir a industrialização como um projeto nacional, e aproveitando, inclusive, a mão de obra de imigrantes europeus que fugiram da Segunda Guerra. E a partir daí, muito imigrante europeu com ideais socialistas que foram também perseguidos, né, pelo nazismo e fascismo, enfim. E então esses imigrantes foram absorvidos
pelo mercado de trabalho brasileiro e, ao mesmo tempo, também absorveu alguns ideais anarcossindicalistas, né, e socialistas, em confronto com a própria injeção de capital financeiro na nossa economia, que também fez desenvolver alguns ideais totalitários. E esses ideais totalitários também influenciaram, lógico, quando do surgimento das primeiras legislações trabalhistas que se firmaram até hoje, que foi a consolidação das leis do trabalho, em 1943. Não se quer dizer com isso que a CLT ela é fascista. A CLT ela já sofreu diversas alterações de lá até aqui, lógico, e ela já evoluiu. Mas ela sofre reforma, mas mantém-se como consolidação das leis do trabalho. Mas, sim, ela surgiu dentro desse contexto, tanto de desenvolvimento da industrialização, com captação de mão de obra externa e de ideais sociais e sindicalistas, ao mesmo tempo de também uma estrutura de Estado ditatorial. E isso gerou, inclusive, um movimento sindical atrelado ao próprio Estado. A origem do nosso sindicalismo ele é um sindicalismo controlado pelo próprio Estado, né? Esses impasses geraram instabilidades políticas. Na década de 50, para o início da década de 60, você tinha aquele embate, né, de tentativas de governos mais progressistas e o interesse, contra o interesse de uma classe dominante, principalmente o mercado financeiro, que já tinha, né, sido absorvido pelo Brasil, o que culminou no golpe de 1964. Né? Também com esse discurso de que era preciso acabar com o comunismo, não deixar o comunismo tomar conta do Brasil, e era necessário um crescimento econômico, e para isso a gente precisava de um governo capitalista e acabar com aqueles movimentos sociais. Então, a partir desses ideais, se firmou o golpe de 1964 e uma ditadura que durou mais de 30 anos, né? Mais de 20 anos. Se por um lado o pós-guerra ele fortaleceu essa ampliação dos direitos humanos e ideais de necessidade de uma organização internacional de direitos humanos, com o surgimento da ONU, o desenvolvimento da OIT, que surgiu antes, mas que se fortaleceu depois da Segunda Guerra. Por outro lado, houve também uma oportunidade para a expansão do sistema financeiro como sendo quem solucionaria o crescimento econômico nos países europeus e no mundo, no Japão, enfim, direcionando investimentos aos países, inclusive aos países em desenvolvimento. Ainda no início da década de 70, por ali, a primeira crise do petróleo gerou mais uma estagnação econômica, elevou índices de inflação e, obviamente, o desemprego, e inclusive em países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América. E aí o foco da industrialização, ele saiu do âmbito desses países e passou para o âmbito de corporações e empresas de grande porte. E, mais uma vez, para esse mercado financeiro. Então, esse mercado financeiro foi justamente no pós-guerra e também no início da década de 70, ele aproveitou as crises, né, tanto a necessidade de crescimento econômico do pós-guerra de injetar dinheiro, como essas crises nos países desenvolvidos para investirem em países em desenvolvimento, né, em países mais periféricos. Um dos principais efeitos dessa internacionalização desse sistema monetário e financeiro, né, mais ou menos que surgiu por ali, foi justamente o poder dessas corporações, né, surgiram multinacionais, holdings, e essas multinacionais, essas holdings, essas empresas de grande porte, elas eram capazes de controlar os mercados, as economias, a manutenção de preços, o que ensejou uma redução de competitividade por parte de empresas pequenas, médias, empresas nacionais.
Isso acompanhado de uma política econômica liberal, que retirava subsídios, créditos das indústrias nacionais para injetar crédito nesse sistema financeiro, tornou inviável uma estabilização econômica interna, né, a longo prazo, ficando o Brasil vulnerável aos ditames de crises do mercado externo. Como consequência, né, eclodiram diversos movimentos sindicais já ainda durante a ditadura, no final da década de 70, início da década de 80, e esses movimentos sindicais legítimos, eles realmente foram essenciais ao restabelecimento de um governo democrático e a uma elevação dos direitos sociais, surgindo a necessidade justamente de constitucionalização desses direitos de uma forma mais ampla, né, dar um status constitucional a esses direitos, não apenas documentar, mas constar com cláusulas pétreas, ou seja, esses direitos teriam que estar ali e não poderiam ser alterados. Né? Isso foi um fruto justamente da necessidade de acabar com aquele passado de ditadura que a gente teve e, ao mesmo tempo, de crescer economicamente e socialmente, respeitando-se direitos mínimos. Então, a Constituição da República de 1988, ela tem como um dos principais desafios conciliar o crescimento do capital e a necessidade dos trabalhadores, constitucionalizando os direitos fundamentais de uma forma definitiva, justamente para se alcançar uma necessária estabilidade política, econômica e social. Com isso, pode-se dizer que a democracia brasileira era recente, né? Ela, na verdade, ela ainda não se estabilizou por um tempo suficiente. Até porque uma coisa foi a constitucionalização desses direitos, outra coisa foi a eficácia das legislações que surgiram a fim de garantir a observância desses direitos, né? Tivemos o Brasil, ele teve peculiaridades de um país em desenvolvimento, principalmente com anos de escravidão, sem nenhum plano de qualificação de mão de obra após a abolição. Não tinha uma divisão social justa, né? Você tinha uma divisão social baseada em preconceitos de cor, de gênero, em discriminações. E depois vieram anos de revezamento de oligarquias, né? Governos oligárquicos. Então, fora os anos de governos totalitários, né? Além disso, a gente sofre quando finalmente a economia ela consegue desenvolver muito mais por se atrelar a se sujeitar aos ditames internacionais, você também sofre a influência das crises internacionais. Então, o Brasil, ele, ao se sujeitar ao mercado internacional, ele também sofreu os baques das quedas desse mercado internacional. Por outro lado, questões de gênero trazem diferenças de tratamento entre homens e mulheres no mercado de trabalho, e nossa legislação, embora ela pregue a necessidade de defesa dos direitos dos vulneráveis, né, com a constitucionalização desses direitos, quando se trata especificamente de matéria trabalhista, a legislação, na verdade, muitas vezes ela fomentou essas discriminações. A exemplo da diferença entre licença paternidade e licença maternidade, por exemplo. Você tem uma licença paternidade que antes era de 5 dias e só recentemente foi ampliada para apenas 20 dias, também apenas, e uma licença maternidade de 4 meses que pode ser ampliada para 6 meses. Então, você cria, ao mesmo tempo que a nossa realidade é de que efetivamente é a mulher quem tem duplas e triplas jornadas, a legislação ela acaba fomentando essas duplas e triplas jornadas, porque com uma licença maternidade de 4, 6 meses, a mulher ela pode ficar em casa, ela pode cuidar do filho. Com a licença paternidade de 5 dias ou 20 dias, o homem não pode fazer isso. Então, isso você gera uma preferência do mercado de trabalho por contratação de homens e, na verdade, você acaba mantendo o status quo das diferenças de gênero.
Isso você vê também com legislações que busca discriminar, que busca acabar com discriminação, outros tipos de discriminações, né? Enfim, além dessas manutenções, dessas discriminações, né? A gente não tem uma legislação que quebrou paradigmas. Apesar da constitucionalização ter sido essencial como reconhecimento de direitos e garantias mínimas, a nossa legislação infraconstitucional, ela não quebra paradigmas, né? Ela não desenvolve essa parte social. Atrelado a isso, nós temos, como foi dito antes, uma estrutura sindical sob forte domínio do Estado, e que a Constituição de 1988, infelizmente, não reviu isso. Ela manteve a obrigatoriedade da unicidade sindical, na época também manteve uma contribuição sindical obrigatória, que decorre do próprio sistema de unicidade sindical, e isso acabou mantendo, de certa forma, uma ideia de sindicato atrelado ao Estado. Né? O sindicato ele não conseguiu se desatrelar totalmente do Estado. Embora essa Constituição de 88 logrou absorver alguns direitos fundamentais, portanto, prevaleceram políticas econômicas de privatização, austeridade fiscal, flexibilização dos empregos e dos benefícios sociais, expansão da terceirização, da pejotização do terceiro setor, ciclos de austeridades e, com isso, recessões econômicas. Na década de 90, principalmente, você teve lá final da década de 80 para 90, uma superinflação, uma recessão econômica, e nos primeiros anos do século XXI, finalmente a eleição de um governo de esquerda, que na verdade centro-esquerda, a América Latina, na verdade, elegeu governos, né, de centro-esquerda e de esquerda, justamente a partir desse movimento de necessidade de melhorias sociais. No entanto, ao mesmo tempo que você teve aumento de obras de infraestrutura, geração de emprego, ampliação de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, e realmente políticas públicas importantes, por outro lado, tivemos uma manutenção também de legislações que elas visavam muito mais conciliar o mercado com a classe trabalhadora do que efetivamente romper com um paradigma de uma legislação social um pouco mais enfraquecida, né? Esse modelo de trabalho precarizado, infelizmente, ele continuou a se expandir também em governos de esquerda. Então, você não rompeu com o modelo consumerista típico do sistema capitalista, com a dependência do mercado, da estabilidade do mercado externo. Não tiveram políticas públicas mais profundas a ponto de quebrar as desigualdades, essas desigualdades de gênero, desigualdades baseadas no cor da pele, a terceirização que se expandiu, o tempo de qualificação profissional que não acompanhou o desenvolvimento tecnológico. E se, por um lado, algumas políticas sociais e de infraestrutura, elas permitiram um aumento do emprego, né, uma redução do desemprego, digamos assim, e melhorias, né, de políticas salariais, que isso houve. Por outro lado, você tem uma política legislativa que continua com o viés de atribuir aos trabalhadores, à classe trabalhadora, a culpa pela falta de crescimento econômico mais imediatista. Então, com isso, você teve uma reforma de um sistema previdenciário no setor público em 2003, já com um governo eleito sob viés de esquerda. Em 2007, a Lei 11.603
ela confirmou, né, a Lei 10.101 de 2000, que era a lei de falências, que permitiu o trabalho aos domingos e feriados no comércio. A lei de falências foi a 11.101 de 2005, em 2005, que isentou o adquirente de um estabelecimento em caso de recuperação judicial ou massa falida, se ele sucedesse a uma empresa anterior. Então, por exemplo, a CLT, nos artigos 10 e 448, ela fala que quem sucede uma empresa, né, se eu vendo a empresa para outra pessoa, uma empresa, ela compra a outra, mantendo o sistema produtivo, os trabalhadores, mantendo a marca, o nome, ela sucede também os contratos de trabalho e ela passa a ser responsável por esses contratos de trabalho. Com a Lei 11.101 de 2005, quem adquiriu empresas sob recuperação judicial ou falência, elas não precisavam se responsabilizar por esses débitos deixados pela empresa, débitos trabalhistas, ou seja, foi um verdadeiro calote. Você teve verdadeiras reduções de valores devidos a trabalhadores e até mesmo impossibilidade de pagamentos, né? Ao mesmo tempo, você manteve-se a denúncia, a Convenção 58 da OIT, que era uma importantíssima convenção em termos de ampliação de critérios que autorizariam a dispensa arbitrária. Então, a dispensa arbitrária ela continuou sendo permitida amplamente. E eventuais vitórias de trabalhadores, né, foram muito pontuais e setorizadas, a exemplo de melhorias na legislação do trabalhador doméstico, por exemplo. E é importante informar que essas legislações, tivemos algumas evoluções de legislações de alguns setores, como dos empregados domésticos, mas, ao mesmo tempo, você não teve uma grande efetivação dessa legislação, você não teve uma quebra de paradigma, que é o que eu digo, o que seria importante? Uma quebra de paradigma do modelo, porque você pode ter uma legislação, mas se você não tem uma quebra de paradigma, essa legislação pode não ter efetividade pretendida. Então, os trabalhadores domésticos eles ganharam importantes direitos, mas até hoje a gente vê que é uma das principais classes sujeitas, por exemplo, ao trabalho escravo, até hoje, né? Então, você tem aí uma grande influência do nosso passado escravocrata, que é o que gera a escravidão contemporânea, né, que a gente chama. Então, o governo ele não rompeu com esse modelo de produção estabelecido para atender efetivamente aos movimentos sociais, não fortaleceu o sindicalismo, muito pelo contrário, se aposta em desonerações e financiamentos, retirando o ônus do empresariado, não alterou o modelo sindical, que acabou enfraquecido, porque você retira a necessidade de negociações sindicais e da própria capacidade de negociação do sindicato, que sai enfraquecido no final das contas. Em 2007, houve uma crise hipotecária nos Estados Unidos, que atingiu instituições financeiras, bolsa de valores, o mercado financeiro, e isso gerou uma internacionalização a algum prazo dessa crise. A princípio, o Brasil conseguiu se segurar, mas lá pelos idos de 2009 a 2010, a gente começou a ser atingido por essa crise, né? Então, a desmedida política de concessão de créditos acabou elevando índices de inflação, inadimplência, houve a redução do poder de compra, insolvência de pequenas e médias empresas e um crescimento à custa do mercado consumidor acabou gerando uma redução da capacidade de compra mais à frente, com essa crise. Então, houve uma significante redução de investimento no setor industrial, né? A gente cresceu, e depois a queda foi grande, e na produção de bens, né? Majoraram-se gastos com obras públicas, injetou-se crédito, subsídio fiscal no setor financeiro, aumentou-se a dívida estatal, reduziu-se o superávit primário
E você, na tentativa de conter a inflação mediante aumento de juros, que é uma política muito próxima dos governos anteriores, isso também culminou numa dependência do mercado externo e, portanto, também na distorção da crise internacional, que acabou também atingindo o Brasil. Então, essa falta de reforma estrutural na área trabalhista e previdenciária, mesmo durante o período de crescimento econômico, ela não se sustentou, né? Esse crescimento econômico ele não se sustentou e você não tinha uma reforma na área trabalhista que também permitisse o mercado interno se sustentar por mais tempo. Pelo contrário, as crises são cíclicas e se você não fortalece o mercado de trabalho e pequenas, médias empresas, a produção nacional, você também vai ter uma precarização do trabalho em momentos de crise, isso vai aumentar. Você tem cortes, a primeira coisa que acontece em momentos de crise é corte de salário, aumento do trabalho informal, redução de poder de compra. Então, quem sofre os primeiros efeitos são a classe trabalhadora e as pequenas e médias empresas que não têm um subsídio, não tem lá um amparo estatal suficiente para não entrar em crise. Então, foi a crise política, né, que desencadeou o impeachment da presidente Dilma, a partir também da crise econômica, que também criou um terreno fértil para a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, né, a chamada reforma trabalhista. E aí essa lei, o que é que ela é diferente das outras? Ela não alterou pouca coisa, ela visou alterar diversos dispositivos da consolidação das leis trabalhistas, a maioria para retirar direitos, e ela buscou visivelmente romper o paradigma protetivo do direito do trabalho, que já tinha sido consolidado na Constituição da República de 88. Então, a falta de quebra de paradigma de um modelo trabalhista pautado no mercado, no capital, ele, na verdade, ensejou um terreno fértil para uma quebra de paradigma desse direito do trabalho protetivo. Né? Você permitiu uma legislação com diversas alterações que realmente buscaram retirar direitos dos trabalhadores, inclusive direitos historicamente conquistados. Você teve, se já vinha sendo enfraquecido o movimento sindical, caiu a contribuição social obrigatória, né? Já tinha sido retirada, sendo que foi mantido o modelo de unicidade sindical. Não, o plurissindicalismo, um dos principais lados positivos é que você permite diversos sindicatos e então o sindicato ele atua em prol da defesa dos trabalhadores, né? Ele tem que conquistar o trabalhador, ele precisa de filiados, ele precisa dessa negociação coletiva para subsistir. E o modelo de unicidade não, né? Aquele modelo atrelado ao Estado. Você tem um sindicato que foi criado, só vai ser aquele sindicato, só aquele sindicato te representa, e se ele não tiver representatividade, nenhum outro mais poderá te representar. Então, esse modelo sindical permaneceu, só que foi retirado o principal meio de sustento dele, que foi a contribuição social, e isso gerou um total enfraquecimento desse movimento, praticamente retirou qualquer poder de negociação dos sindicatos, retornou-se uma agenda neoliberal, né, sem maiores contrapartidas sociais, pelo contrário, você tem uma política de contenção de gastos públicos. Não houve uma forte oposição à aprovação dessas alterações, justamente porque os sindicatos estavam enfraquecidos e mais preocupados em retomar a contribuição sindical do que
ir contra esse sistema que estava crescendo e que retirava direitos, né? E, no final das contas, a lei ela foi aprovada. Ela foi aprovada sem um aprofundamento da sua legalidade, da sua constitucionalidade. Enfim, ela foi aprovada sem tempo hábil de maiores discussões. O governo chegou a negociar com o Senado Federal uma aprovação de medida provisória para correção de alguns pontos visivelmente inconstitucionais. Essa medida provisória não durou muito, em P 808 de 2017. E diversos dispositivos acabaram sendo alvo de questionamentos em ações diretas de inconstitucionalidade, como a ação 5870, 6050, a 6069, 6082, 5806, 5829, que foram ações diretas de constitucionalidade ajuizadas, visando discutir alguns pontos, principalmente assistência judiciária gratuita, a jornada de 12 por 36 sem negociação coletiva, a jornada intermitente. Então, passaram diversos dispositivos que precarizaram o labor e, ao mesmo tempo, dificultaram o acesso do trabalhador à justiça. São exemplos a nova regulação quanto à ausência do reclamante à audiência, por exemplo, o artigo 844, parágrafo 2º da CLT. O trabalho intermitente, principalmente, foi uma alteração que ela permite o trabalhador ele ser contratado mediante pagamento apenas das horas trabalhadas, sem nenhuma garantia de jornada fixa. Então, ele pode ser chamado um dia para trabalhar 1 hora, no outro dia para trabalhar 2, ele só vai receber proporcionalmente por aquelas horas trabalhadas, né? Então, isso precariza. Você não garante sequer um salário mínimo mensal, você só garante o salário hora do empregado, mas não um salário mínimo, né? No final das contas, que ele vai receber um salário mínimo, e precariza as relações previdenciárias, porque ele só vai, a contribuição previdenciária ela só vai incidir sobre aquelas horas trabalhadas. Então, no final das contas, não garante nem uma aposentadoria digna ou mesmo o acesso a alguns benefícios previdenciários. Você teve a tarifação dos danos morais, né, que era algo que o STJ, né, já vinha declarando inconstitucional. Você já tinha uma jurisprudência no âmbito civil totalmente contrária a essa tarifação e ela foi implementada na CLT. Você teve uma perda de feriados e da necessidade de negociação coletiva para se instituir a jornada 12 por 36, dentre diversos outros dispositivos, que inclusive, como eu falei, buscaram atingir o próprio acesso à justiça. Você passou a cobrar custas dos beneficiários de justiça gratuita, inclusive de perícia e em caso de arquivamento, ainda que ele seja beneficiário, ele tem que pagar essas custas. Você autoriza a quitação geral anual, que foi o artigo 507B, então, um termo de quitação, ele poderia dar quitação a todo o contrato de trabalho. Você autoriza a arbitragem em contratos individuais, sendo que já havia uma jurisprudência consolidada no sentido de que isso não caberia no âmbito do direito do trabalho, em razão da situação de vulnerabilidade do trabalhador, aquele é um contrato de adesão, de certa forma. E você ignora o evidente desequilíbrio que existe entre a parte contratante e a parte que contrata, né? Então, você altera o artigo 477 da CLT, instituindo a Justiça do Trabalho enquanto órgão meramente homologatório de rescisão contratual, e dificultou a própria uniformização de jurisprudência pelo Tribunal Superior do Trabalho, em evidente retaliação a alguns entendimentos jurisprudenciais, né, que tinham sido historicamente consolidados. Isso é exemplo dos artigos 702, inciso 1 e 896-A, parágrafo 1º da CLT. Então, foi uma significante derrota ao direito do trabalho. Ao mesmo tempo, a própria mídia e você ter o Congresso atacando a justiça do trabalho, criando mitos e falsas notícias de que seria uma justiça parcial, né, quando, na verdade, os princípios trabalhistas que eles
visam justamente implementar os direitos sociais e não o juiz do trabalho que tem um lado dentro do processo. O processo do trabalho é igual a qualquer processo. Quem alega tem que provar e o juiz decide de acordo com a prova nos autos. Nunca foi diferente disso, né? E, de toda forma, você teve uma instabilidade política e econômica que abriu espaço para um campo político e social conservador, o retorno do discurso nacionalista e conservador, inclusive, nos costumes, e o retorno de um modelo neoliberal como solução para esse problema. Mas, como isso já aconteceu no passado, o que é que se viu? Esse modelo neoliberal, que passou a ser implementado, essas reformas, que prometiam mais emprego e um modelo mais autônomo para os empresários, na verdade, eles foram gerando uma recessão, uma precarização de direitos, né? Quanto menos empregos formais, menos arrecadação, né? Você tem uma menor arrecadação estatal. Ao mesmo tempo, você tem um menor poder de compra, né? Você tem menores salários, menores remunerações, menor poder de compra, menor arrecadação, e você tem uma crise que foi agravada com a chegada da pandemia em março de 2020, né? Então, na verdade, essa sucessiva perda de direitos desde lá de trás, ela acabou mais ainda enfraquecida depois da última crise, e a pandemia foi assim a cereja no bolo na precarização das relações trabalhistas, né? Todos os problemas que já tínhamos não foram minimamente resolvidos e foram agravados na pandemia. Então, você tem uma histórica discriminação da mulher no mercado de trabalho que com a pandemia se agravou, né? Mulheres perdendo emprego porque não tinham condições de trabalhar e permanecerem com os filhos em casa ao mesmo tempo. Então, você tem discriminações históricas que foram mantidas e agravadas, você tem um modelo atrelado ao mercado internacional que agravou a nossa crise interna com grandes empresas que conseguiram achar um jeito de ganhar dinheiro com isso, e pequenas e médias empresas que não tinham capacidade de competir com essas grandes empresas e que efetivamente quebraram sem nenhum apoio suficiente estatal, né? Você tem um modelo neoliberal, o modelo neoliberal não é de amparo a essas empresas, é um modelo justamente de que é cada um por si, né? Então, e esse modelo, precarização, dentro de um contexto de uma pandemia, só faz realmente agravar a recessão e a crise. Então, mais uma vez, quem primeiro sofreu os efeitos da crise foi a classe trabalhadora, os pequenos e médios empresários, sem nenhum suporte estatal, e sucessivas implementações de congelamento de gastos também agravaram essa situação, né? Tanto que tiveram diversas aberturas de créditos complementares, como as MPs 924, 929, 935. Você teve o decreto legislativo número 6 de 2020, que instituiu o estado de calamidade pública, e a medida provisória 927, que primeiro alterou, né, algumas normas trabalhistas. Instituindo-se como força maior, pode-se, em caso de extinção da empresa, você reduz o valor que seria devido ao trabalhador dispensado, por exemplo, sendo importante, no entanto, frisar que, nos termos do artigo 502 da CLT, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, só um minuto. Então, vou tentar compartilhar aqui o artigo 502 da CLT para mostrar aqui a força maior aqui.
Não consegui compartilhar. Mas o que é que diz o artigo? Desculpa, eu não consegui compartilhar, tá, gente? Aqui o que é que diz o artigo 502 da CLT? O artigo 501 fala que entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente, né? Entendeu-se que a pandemia estava dentro desse conceito. No entanto, o que é que o artigo 502 diz? Que ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurado, quando despedido, uma indenização da seguinte forma. E aí ele altera as indenizações, reduz as indenizações devidas ao trabalhador, sendo importante que esse motivo de força maior, ele gera a extinção da empresa. Então, o fato da empresa passar por dificuldades não permite a redução desses direitos, ressalvadas as reduções previstas nas próprias medidas provisórias. Algumas dessas medidas provisórias também, alguns artigos também foram alvo de ações diretas de inconstitucionalidade, como a ação 6377, né? Porque você teve o artigo 14, né, e 15, que permitiram, por exemplo, a diferenciação da autuação dos auditores fiscais, né? E na própria ação direta de constitucionalidade também considerou-se que a restrição à suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, que são os artigos 15 e 16 da medida provisória 927 de 2020, elas precisavam ser restritas, né? Você não podia ter uma ampla suspensão dessas exigências em matéria de segurança e saúde do trabalho. E também se entendeu que os auditores fiscais eles poderiam atuar de forma meramente orientadora, salvo recalcitrância do empregador quanto à observação de sua orientação, caso que eles poderiam lavrar o auto de infração. Então, entendeu o STF que as normas voltadas ao enfrentamento da pandemia não podem implicar o sacrifício de patamar civilizatório mínimo em matéria de direito do trabalho, devendo-se preservar a vida, a saúde e a segurança dos trabalhadores. No entanto, é importante mencionar que as outras MPs, a 936 e a mais recente medida provisória 1046 de 2001, também trouxe os mesmos artigos, nos artigos 2016 e 2017, que também estabelecem essa suspensão de algumas medidas de segurança e saúde do trabalhador, né? A medida provisória 936, que veio depois da 927, e que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, ele permitiu principalmente a redução proporcional da jornada do trabalho e do salário, e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, mais uma vez, ele permitiu isso, né? Ele congelou o contrato de trabalho com um ônus para o Estado, tá? Então, quem vai pagar um auxílio ao trabalhador nesse período é o Estado e não o empregador. Então, essa suspensão e essa redução, ela vai ser custeada, na verdade, pela União, desde que o empregador ele também cumpra os requisitos da medida provisória, tá? Você tem requisitos que devem ser cumpridos pelo empregador, senão entende-se que o empregador ele vai arcar com estes custos, né, se ele não observar esses requisitos. O artigo 7º da medida provisória 936, ele prevê que durante o estado de calamidade pública
o empregado ele poderia acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e salário por até 90 dias, e a última medida provisória já permitiu essa redução por 120 dias, tá? Ele não precisa de acordo ou negociação coletiva para tanto, ele pode fazer isso diretamente com o trabalhador. Você permite uma compensação dos dias não trabalhados mediante acréscimo de horas quando o trabalhador retornar, desde que observados os limites, né, 2 horas por dia. E nesse período, inclusive, como é suspensão do contrato, o artigo 8º, parágrafo 2º, parágrafo 4º, perdão, ele fala que se durante o período de suspensão temporário o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente por meio de teletrabalho, ficará descaracterizada a suspensão temporária. Então, nesse período de suspensão, o trabalhador ele não pode trabalhar. Se ele trabalhar, ainda que remotamente, a empresa vai arcar com os ônus, né? E ficou reconhecida a garantia provisória pelo mesmo tempo dessa suspensão. Então, se ele ficou 2 meses com o contrato suspenso, ele tem uma garantia de emprego de 2 meses, né? Ele não pode ser dispensado quando retornar por pelo menos 2 meses, se ele ficou 2 meses com o contrato suspenso. E o artigo 12 da medida provisória 936 também, ela chama atenção, ela fala que as medidas que tratam para o artigo 3º serão implementadas por acordo individual ou negociação coletiva aos empregados, com salário igual ou inferior a 3.135, ou portadores de diploma de nível superior que percebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do registro geral. Então, ele criou também uma diferenciação que não se entende, né? Então, os trabalhadores com baixos salários, né, até 3 mil e pouco, eles se submetem, e trabalhadores com salários mais altos. Quem está ali entre 3.135 e entre um salário maior, não estão sujeitos a essas medidas. Salvo se aqui, aí tem um parágrafo único que fala: para os empregados não enquadrados no caput, as medidas previstas no artigo 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, ressalvada a redução de jornada com redução de salário de 25%, que poderá ser pactuada por acordo individual. Então, concluindo, né, essas medidas provisórias, elas visam, por um lado, a manutenção desses empregos, mas, por outro lado, elas, na verdade, elas são mais do mesmo. Como a gente vê, em momentos de crise, sempre quem tem os direitos reduzidos são os trabalhadores. E pequenos e médios empresários, eles também sofrem esses efeitos porque eles não têm um amparo também do Estado. Eles não têm, não adianta só suspender, eles precisam de subsídios para sobreviver à crise, e eles não têm isso. Então, isso, na verdade, acaba gerando o próprio encerramento da atividade da empresa mesmo, né? Quem normalmente utiliza, que consegue ter uma vantagem maior no final dessas medidas, são empresas um pouco maiores. As pequenas empresas, elas buscam, né, essa suspensão, mas a verdade é que elas precisam de um mínimo de atividade para permanecerem tendo receita. E se elas precisam de um mínimo de atividade, elas têm poucos empregados, elas precisam que aqueles poucos empregados trabalhem. Essas medidas não são tão efetivas de um âmbito geral quando se tratam de pequenas empresas. Então, no final das contas, a gente conclui o quê? Que o boicote é uma forte legislação trabalhista, né? Na verdade, a informalização do mercado de trabalho, em conjunto com o enfraquecimento do sistema digital, ele retirou um importante sustentáculo para o crescimento econômico equilibrado, né? Então,
quando veio a crise, o Brasil já não tinha esse sustentáculo. O Brasil já vinha passando por uma crise muito antes, e, como eu falei, a pandemia foi a cereja do bolo, né? Ela simplesmente ampliou em um número muito maior essa crise, mas essa crise já vinha acontecendo, o mercado de trabalho brasileiro já vinha sofrendo um processo de informalidade e terceirização e pejotização, perda de direitos, e isso fez com que o Brasil, na verdade, sentisse ainda mais a crise, e isso atrelado a um congelamento de gastos de principais setores públicos, como saúde, educação e pesquisa, né? Então, na verdade, hoje a gente pode entender que o agravamento, essas políticas que nós estamos sofrendo agora, são políticas que efetivamente elas aumentam potencialmente a crise. Nós não estamos sabendo lidar com isso, estamos tendo mortos, estamos tendo um mercado de trabalho que está minguando, e o Estado neoliberal ele não está dando conta, né? Ele, na verdade, ele não está nem se sustentando, porque o que a gente está vendo de crédito complementar a fim de sustentar a economia não condiz com essa ideia do neoliberalismo de que tem que congelar todos os gastos e que o mercado é totalmente autônomo, né? Então, dentro de uma crise, a gente consegue ver que esse próprio sistema neoliberal ele não se sustenta. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido fazer uma síntese, né, uma síntese histórica desses direitos e de como a precarização do trabalho, ele na verdade ele não fortalece a economia, muito pelo contrário. A ampliação desse modelo neoliberal e desse capitalismo, ele só amplia a crise e a recessão. A gente precisa resgatar um modelo de fortalecimento dos direitos sociais, né? A gente precisa resgatar não somente o constitucionalismo, né? Mas resgatar a efetividade dos direitos sociais e resgatar uma legislação voltada para essa efetividade e realmente acabar com determinados tipos de discriminações no mercado de trabalho e fortalecer o mercado de trabalho. Fortalecendo o trabalhador, você fortalece a economia. A gente precisa ter essa noção, e não o contrário que hoje, que se tem defendido, de que o trabalhador ele é o grande responsável por todas as mazelas econômicas do país. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção.